Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título Adorando a Imagem ou Adorando a Estátua. O autor preferiu colocar a imagem porque, assim eu acredito, é o que tem a ver com o que vai acontecer no fim dos tempos. A imagem da besta. Então, o dragão colocará imposição para com que a imagem da besta seja adorada. Aqui está sendo falado da adoração à imagem no sentido da estátua que foi feita. E nós lembramos no estudo de ontem que o método historicista de que Daniel deu uma descrição do sonho que Nabucodonosor teve, né? Cabeça de ouro, Babilônia. O peito de prata, a Medopécia. O quadril de bronze, a Grécia. E as pernas de ferro, Roma, e no final os dedos, os reinos europeus ali, os 10 reinos que surgiram da Europa. Então nós entendemos aqui que aquilo era o desenrolar da história. Porém, Nabucodonosor, irmãos, em sua arrogância e soberba, quis mostrar ao Deus de Israel, na verdade aos próprios hebreus, que ele era um rei que nunca mais seria substituído. Ele não só era a cabeça de ouro, mas todo o ouro. Ou seja, eu vou suceder todos os reinos, porque eles não vão existir. Eu sou um rei que vou viver para sempre. O meu reino nunca será substituído. Não só em minha vida, mas a minha descendência, a minha linhagem, ela permitirá, ou seja, ela permanecerá em vigor. Irmãos, isso foi uma arrogância muito grande da parte de Nabucodonosor. Daniel recebeu de Deus a iluminação para ter o esclarecimento do sonho que ele teve. E ele teve a oportunidade de saber naquele sonho e reconhecer quem era o Deus verdadeiro. Irmãos, nós sabemos a história, a gente vai terminar esse assunto hoje, mas no capítulo 6 do livro de Daniel, onde ele foi lançado na cova dos leões, e de forma especial no capítulo 4, onde Nabucodonosor deixa uma descrição lá, aquele relato ali é um testemunho da transformação de Nabucodonosor. Mas não vamos poder falar sobre ele com detalhes, mas eu aconselho você a ler o capítulo 4. E ali é um testemunho da conversão de um rei pagão. Na verdade, é um capítulo do livro de Daniel que foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Daniel pegou aquilo dentro dos anais históricos de Babilônia e trouxe para o seu livro e ali foi colocado. Então, assim, aquele capítulo 4 foi um testemunho vivo do que Deus fez na vida de Nabucodonosor. E agora, depois que ele faz aquela estátua em ouro, em seu templo de arrogância, irmãos, aquilo ali é muito enfático. Sabe por quê? Deus quis mostrar a ele que o que ele estava, o local que ele estava, era Deus que tinha colocado. Na verdade, Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para levar uma certa disciplina para o povo de Israel. O próprio povo de Nabucodonosor, no caso, o próprio Nabucodonosor também destruiu o rei de Tiro. Então, ele de fato era um rei que era muito poderoso. Poderoso por conta do que Deus permitia dar a ele essa sustentação. E em vez de ele reconhecer, ele simplesmente ignorou. Passou-se poucos meses depois que ele reconheceu a Deus no capítulo 2 sobre a soberania através do sonho ali revelado. Mas quando chega o capítulo 3, ele se esquece de tudo. É influenciado por sábios idólatras, dos quais induzem ele não só a construir uma estátua, mas que coloquem em sua homenagem para que ele seja respeitado, reverenciado e, o pior de tudo, adorado através daquela estátua. Então, ele se sentia, eu sou todo isso aqui, eu sou todo ouro. Logo, irmãos, ele faz um decreto. Eu fico triste, sabe por quê? Porque todo aquele povo que estava ali cativo, não só era Daniel e seus 3 amigos, mais pessoas judeus, eu acredito, estavam ali também. Mas eles, infelizmente, se curvaram, eles reverenciaram ao rei. E mesmo sendo judeus, eles não levaram a sério o primeiro e o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Eles não fizeram a imagem, mas ao ser feita a imagem por Nabucodonosor e eles adoraram, eles reconheceram a soberania do rei e não a de Deus. Estou falando dos outros judeus que estavam ali cativos. Porém, esses 3 homens, Ananias, Azarias e Misael, não se curvaram. Esses que são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei para vocês, né, o significado desses nomes, só para a gente relembrar. Ananias, Deus é gracioso. Azarias, Deus me protege, ou seja, aquele quem Deus o tem dado socorro. E por fim, Misael, quem é como Deus? E nesse episódio, os 3 ali foram realmente revelados através dos seus nomes.
Deus protegeu Azarias, Deus foi gracioso a Ananias e Deus mostrou que ele está acima de todos os deuses. Ninguém é semelhante a ele, Misael. Ele livrou aqueles rapazes dali. E em cada um deles, os nomes foram, com as suas aplicações, levados em consideração pelo livramento de Deus. Sabe, irmãos, no final dos tempos, acontecerá algo bem semelhante. Uma imagem será erigida. A besta, que está em Apocalipse capítulo 13, capítulo 17, será de fato colocada nela para que todos o adorem. E observe o que é que diz ali o livro chamado Profetas e Reis. E na última página diz assim: os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que Deus é o único objeto de seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as ordenações de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do Eterno Deus. Ao lado da palavra do Eterno Deus, a verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Importa obedecer a Deus do que aos homens, disse Pedro no livro de Atos. E também o próprio Salmo, que se encontra no meio da Bíblia, Salmo 118, verso 8. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Por mais que haja decretos, irmãos, que sejamos fiéis a Deus. Deus precisa hoje de Ananias, Azarias e Misael. Nós somos esses homens em nossa qualificação de vida, em nosso testemunho, em nossa fé, em nossa maneira de manifestar. E uma coisa que me chama a atenção, eu quero concluir aqui. Como então Nabucodonosor soube que aquele quarto era o filho de Deus? Quando ele fala assim, e eu vejo que o quarto é semelhante ao filho dos deuses, ou seja, que clara evidência ele teve, já que ele não tinha relação com Deus. Sabe o que me chama a atenção? Diz um comentário inspirado do mesmo livro, Profetas e Reis, de que a vida daqueles homens era uma vida de testemunho e eles demonstraram Cristo em seu caráter. Foi através do testemunho deles que Nabucodonosor soube, na verdade, tomou conhecimento de que aquele era aquele de quem eles falavam, não só por sua definição de imagem, mas pelo caráter deles que era revelado através também daquele livramento. Irmãos, que Deus possa ser visto em nossa conduta. Aconteça o que acontecer, continue confiando em Deus. Por mais difícil que sejam as provas, não duvide de sua presença e muito menos de sua atuação. A fala daqueles homens foi: olha, rei, vamos te dizer uma coisa. Se o nosso Deus, a quem nós confiamos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas ainda que ele não faça isso, nós não vamos nos curvar nem adorar a imagem que você edificou, que você erigiu. Sabe que eu vejo isso? Independente da providência divina, eu sei que esse é o certo. Eu não negociarei meus princípios. Serei fiel à sua palavra e à sua vontade, ainda que eu morra. E então, Deus honrou a vida daqueles homens e os preservou. Não livrou da fornalha, mas com eles na fornalha, o fogo se tornou impotente. E logo o livramento foi manifesto. Que Deus nos livre de todo o mal todos os dias. E assim, mostremos ao mundo que servimos a um Deus com humildade, respeito e honra. Ao Deus que tudo faz, tudo fez e tudo fará por nós. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por deixar registrado as histórias, Senhor, desses 3 amigos de Daniel. Homens que viveram a fé independente do que iria causar-lhe o custo até de sua própria vida. Ó Deus, por favor, não permita com que nós negociemos teus princípios. Que sejamos firmes ao Senhor em tudo e qualquer situação. Dá-nos a tua paz neste dia e obrigado pela bênção do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.